Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula do curso de gramática, né? Então, nessa aula, nós teremos uma visão geral da base aí da gramática da língua portuguesa, né? Que seria a morfologia, ou seja, o estudo da forma, a forma das palavras, a classificação morfológica das palavras da língua portuguesa. As palavras, elas possuem, né, 10 classes, subdivisões. E por que essas subdivisões? Por que eu classifico um grupo de palavras com substantivo, artigo, adjetivo e etc? Porque isso facilita a compreensão, né, dos períodos. Então, a partir do momento que eu aprendo a diferenciar um substantivo de um adjetivo, eu saberei interpretar melhor os textos, até porque eu sei, essa palavra aqui é um substantivo, ela dá nome às coisas. O adjetivo está classificando o substantivo. Então, é importantíssimo, no primeiro momento, nós sabermos diferenciar as classes de palavras em língua portuguesa, para daí enriquecer o nosso vocabulário, enriquecer a nossa compreensão, interpretação, e depois passar a uma análise morfológica, que é justamente a classificação de cada palavra contida numa frase, numa oração, num período. Então, começando, a classe dos substantivos. Substantivo é a classe de palavra que dá nome às coisas. Então, lousa, estojo, fada, chapéu, tudo o que dá nome às coisas é um substantivo. E ele possui subclassificações ali. Nós temos substantivos concretos, abstratos, comuns, próprios, mas essas particularidades aí de cada classe será visto nas aulas seguintes, em que nós detalharemos cada uma das classes gramaticais. Mas, num primeiro momento, é importante lembrar que o substantivo é a classe de palavras que nomeia as coisas em geral. E o artigo é a classe de palavras que vai anteceder um substantivo, que vai determinar o gênero de um substantivo, vai determinar singular, plural, ou melhor, auxiliar a determinar isso. Por exemplo, nós temos o substantivo estudante. Estudante pode ser tanto um menino quanto uma menina, né? Então, eu utilizo um artigo para diferenciar. Eu direi o estudante ou a estudante. Então, além de acompanhar o substantivo, o artigo ele também servirá para essas determinações de gênero, de singular e plural e tudo mais. Então, ele vai auxiliar nessa parte. O artigo, ele é definido ou indefinido. Então, nós temos o, a, os, as, como artigos definidos, uma, uns, umas, como indefinidos. E daí veremos isso mais a fundo nas aulas sobre artigos. Adjetivo é a classe de palavras que dá caracterizações, qualidades, né, a um substantivo, a um pronome. Então, tudo que é característica, qualidade, defeito, é adjetivo. Feio, bonito, inteligente, carismático. As cores também podem exercer função de adjetivo, né? Parede branca. O branco ali vai funcionar como adjetivo, né? Tudo que dá caracterizações, qualidades. Pronome é a classe de palavras que vai substituir o nome. Então, para um texto não ficar cansativo, redundante, vamos supor que eu estou falando da parede branca. No primeiro momento, eu digo, a parede branca está com infiltrações. Começo o próximo período não repetindo parede branca. Utilizo o pronome ela. Ela será verificada por um pedreiro, por um encanador. Então, nós utilizamos os pronomes também para substituir os nomes
contribuindo ali, né, com a coesão, ficando com um texto mais claro, menos cansativo de ser lido. E o pronome é uma classe gramatical que possui diversas subdivisões, né? Nós temos pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, vários tipos. E isso será estudado mais profundamente também nas aulas específicas sobre pronomes. Mas, numa visão geral, nós podemos associar o pronome à substituição de um nome, ok? Seguindo, né, o numeral. O numeral é uma classe de palavras com não tantas subdivisões, né? Nós temos lá os cardinais, os ordinais, os fracionários, multiplicativos, temos os numerais romanos também, né? Mas também não há um aprofundamento tão grande assim, uma necessidade assim de classificar os numerais. Como o próprio nome diz, no primeiro momento é bom lembrar que eles irão determinar a quantidade de seres daquilo que eu estou falando, né? Então também vão determinar singularidade, pluralidade, né? Essa será a função do numeral, indicar número ali de coisas, de seres. Aí nós temos as classes do verbos, que é uma classe mais complexa, que possui inúmeros verbos a serem estudados, né? Na verdade, nós acabamos estudando por grupos de terminações. Verbos de primeira conjugação, terminado em ar, de segunda, terminado em er, de terceiras, terminadas em ir, né? Mas assim, são muitos verbos. Claro que a gente vai várias vezes se deparar com, nossa, eu não sei conjugar esse verbo, nunca vi esse verbo antes. É uma classe mais complexa que possui também a seguir um estudo mais aprofundado. Mas o verbo, num primeiro momento, vamos lembrar que é aquela classe de palavras que indica as ações, né? Então, a garota acordou, né? Acordar, lavar, cantar, brincar, tudo que indica uma ação é um verbo. Mas também aos verbos que indicam estado, aos verbos que indica ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar, tornar-se. E tudo isso, né, nós vamos especificar nas aulas sobre verbo. Mas no primeiro momento, vamos lembrar, indica a ação dentro de uma frase, de um período. O advérbio, o próprio nome já diz, ele vai acompanhar esse verbo. Então, por exemplo, Juliana chegou cedo. Chegou é a ação ali, e o cedo está caracterizando, especificando melhor essa ação. Não basta eu dizer Juliana chegou, eu quero especificar que ela chegou cedo. Essa é a função do advérbio, né? A fazer essa especificação. E ele vai modificar não só o verbo, mas também adjetivos e outros advérbios, tá? Então, a função do advérbio é fazer essa especificação do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio, ok? Preposição. Quando nós estudamos regência, nós veremos lá que os verbos, alguns são acompanhados por preposições, exigem determinadas preposições. Como, por exemplo, o verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, essa preposição, ela vai servir para quê? Para fazer a união de palavras dentro de uma oração ali. Então, gosto de chocolate. A preposição de uniu essas duas palavras, gostar e chocolate. Quando nós formos estudar análise sintática, que é diferente da morfológica, daí nós veremos que essa preposição ela vai determinar se um verbo é transitivo direto ou indireto, se o objeto que acompanha esse verbo é direto ou indireto, né? Mas isso mais para frente, quando formos estudar análise sintática. Na morfologia, vamos lembrar que a preposição une palavras dentro de uma oração, ok?
Já a conjunção, ela vai unir orações diferentes e vai expressar ali diversas coisas. Ela pode expressar uma adição de acontecimento, né? Ela pode expressar uma oposição, pode expressar um número a mais, uma negação. Vai haver ali diversas coisas que uma conjunção pode representar. Uma alternativa, por exemplo, acordei cedo, mas não fui à escola. O mas é uma conjunção. Acordei cedo é a primeira oração, não fui à escola, segunda oração, e o mas está unindo essas duas, né? Então, vamos ter em mente que a preposição une palavras e a conjunção une orações diferentes. E, por fim, a interjeição, que já é uma classe um pouco mais assim aberta do que as outras, né? Então, não há uma restrição. Qualquer palavra, dependendo da ênfase que nós damos, e principalmente do sinal de pontuação, exclamação, pode ser uma interjeição. Então, se eu digo, meu Deus, né? E coloco ali um ponto de interrogação, de exclamação, eu tenho uma interjeição, ou melhor, uma locução interjetiva, né? Porque possui duas palavras. Quando nós falamos nossa, é uma interjeição. Tudo que demonstra um espanto, uma surpresa, algo que muda a nossa entonação, pode ser considerada uma interjeição. Então, essas aqui são as 10 classes de palavras, né, que nós temos dentro da gramática, que servirão, essa compreensão do que cada uma faz, servirá de base para nós estudarmos a morfologia, que é a nomenclatura dos determinados grupos de palavras existentes dentro de uma oração, de uma frase ou um período. Então, nas aulas seguintes, nós estudaremos mais profundamente cada uma dessas classes.